Novo Código de Processo Civil. Os artigos 176 a 187. Do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública. Estabelece o artigo 176 que o Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público atua como parte, especialmente como autor ou como custos legis, isto é, como fiscal da ordem jurídica. A Constituição estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública outorga ao Ministério Público legitimidade para a propositura de ações relativas a interesses difusos, a direitos e interesses coletivos stricto sensu e, conforme a jurisprudência, também as relativas a direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, se configurado interesse social. Cabe referir ainda a Lei 8.625 de 93, Lei Orgânica do Ministério Público. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e, nos processos que envolvam: 1. Interesse público ou social. 2. Interesse de incapaz. 3. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Interesse público ou interesse social são conceitos indeterminados. Intimado, pode o Ministério Público negar-se a intervir, afirmando a inexistência de interesse dessa natureza, mas a afirmação de sua existência não basta para justificar a intervenção do Ministério Público, que pode ser negada pelo juiz. Em outras palavras, o Ministério Público pode negar-se a intervir, mas sua intervenção, com a afirmação da existência de interesse público ou social, sujeita-se ao controle judicial. O interesse da Fazenda Pública, por não constituir interesse público primário, por si só, não exige nem autoriza a intervenção do Ministério Público. Embora limite-se geralmente a emitir parecer, depois de as partes haverem arrazoado e antes da decisão judicial, o Ministério Público, mesmo como fiscal da ordem jurídica, pode requerer as medidas processuais pertinentes, inclusive a produção de provas, bem como recorrer. O artigo 180 exige intimação pessoal do Ministério Público, duplica seus prazos e os faz peremptórios. Resta claro, assim, que se procede ao julgamento da causa, mesmo sem o parecer do Ministério Público, uma vez esgotado o prazo para sua manifestação. Também tem prazo em dobro a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias e fundações de direito público, os defensores públicos e os litisconsortes com diferentes procuradores. Não se duplica o prazo se estabelecido especificamente para o Ministério Público, como ocorre com o prazo de 5 dias, estabelecido no artigo 956, para a manifestação do Ministério Público em conflito de competência. O artigo 181 trata da responsabilidade do Ministério Público nos casos de dolo ou fraude. Trata-se de responsabilidade regressiva, objeto de denunciação da lide, se o dolo e a fraude forem invocados na petição inicial da ação principal, hipótese em que da denunciação não decorre a inserção de fundamento novo. Não pode ser proposta ação direta contra o membro do Ministério Público, porque sua responsabilidade é apenas regressiva. O artigo 182 estabelece: incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. O artigo 131 da Constituição dispõe sobre a Advocacia Geral da União, instituição que representa judicial e extrajudicialmente a União, com ressalva da execução da dívida ativa de natureza tributária, que cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional. A Lei Complementar número 173, de 93, é a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União. A representação judicial dos Estados e do Distrito Federal constitui a atribuição dos respectivos procuradores, organizados em carreira, conforme dispõe o artigo 132 da Constituição Federal. O artigo 183 estabelece: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, por forma expressa, prazo próprio para o ente público. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Com relação aos advogados privados, a lei é mais severa. Respondem diretamente e também por culpa. Estabelece o artigo 185 que a Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. Nos termos do artigo 134 da Constituição, a Defensoria Pública constitui instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. No âmbito federal, a Lei Complementar número 80, de 94, é a lei que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios. O inciso 7º de seu artigo 7º estabelece que constitui função institucional da Defensoria Pública, entre outras, promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Anteriormente, a Lei 11.448, de 2007, já havia alterado a Lei da Ação Civil Pública para incluir a Defensoria Pública entre os legitimados. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, propôs, em 2007, ação direta de inconstitucionalidade, a de número 3.943, afirmando o desvio institucional, porque criada a Defensoria Pública para a defesa dos necessitados, havidos como tais aqueles que comprovam insuficiência de recursos. Afirmou não haver possibilidade alguma de a Defensoria Pública atuar na defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, porque os atendidos devem ser individualizáveis e identificáveis, para que se saiba realmente que não possui recursos suficientes para o ingresso em juízo. Requereu, alternativamente, interpretação conforme ao texto constitucional, para excluir a legitimidade ativa da Defensoria Pública quanto ao ajuizamento de ação civil pública para a defesa de interesses difusos. Ada Pellegrini Grinover ofereceu parecer sustentando a constitucionalidade. Isso porque existem os que são necessitados no plano econômico, mas também existem os necessitados do ponto de vista organizacional, ou seja, todos aqueles que são socialmente vulneráveis, os consumidores,
os usuários de serviços públicos, os usuários de planos de saúde, os que queiram implementar ou contestar políticas públicas, como as atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, etc. A ação foi julgada improcedente em 7 de maio de 2015, relator o ministro Ricardo Lewandowski. Tiago Fenster-Zeifer assevera que, tanto a necessidade em sentido estrito, com viés puramente econômico, quanto a necessidade em sentido amplo, em termos de vulnerabilidade, conduzem à legitimidade da atuação da Defensoria Pública. É inegável que uma ação civil pública, mesmo relativa a interesses difusos, pode atender aos interesses dos pobres. Imagine-se, por exemplo, uma ação para obrigar uma empresa a instalar filtros para impedir a emanação de produto nocivo a uma população local, toda ela constituída por trabalhadores pobres. Dúvida maior diz respeito à legitimidade da Defensoria Pública para ações relativas a direitos individuais homogêneos, comuns a necessitados e a não necessitados. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação coletiva em face da Sociedade Dr. Bartolomeu Tacchini, Plano de Saúde Tacmed, pleiteando a declaração de abusividade dos aumentos do referido plano, quando aplicados em razão do advento da condição de idoso. O magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, determinando que a recorrente se abstivesse em reajustar planos de saúde de seus contratados com idade superior a 60 anos. Interpostos vários recursos, o tribunal local acabou confirmando essa decisão, afirmando a legitimidade da Defensoria Pública para propor a ação. Decisão que foi, porém, reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quarta turma, recurso especial 1192-577, ministro Luiz Felipe Salomão, relator, julgado em 13 de maio de 2014. Não aderimos à conclusão do acordo, mesmo porque se trata, no caso, de tutela de interesses de idosos, grupo que goza de especial proteção do Estado. Tem-se aí, porém, um importante precedente a respeito do assunto. Os artigos 186 e 187 estabelecem: Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal ao defensor público, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada, quando o ato processual depender da providência ou informação que, somente por ela, possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, o prazo próprio para a Defensoria Pública. Artigo 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir, com dolo ou fraude, no exercício de suas funções. Observe-se aqui também que, com relação aos advogados privados, a lei é mais severa. Eles respondem diretamente e também por culpa. Lei 8.906 de 94, artigo 32. Texto de José Tessainer, narração de José Tessainer e Marcelo Bopp Tessainer. Fim deste episódio. Até o próximo.